Olha, gente, mais uma vez, eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Essa é a nossa aula de número 14, nossa última aula. Chega a dar até uma tristezinha pensar que nós não nos encontraremos mais. Pelo menos para mim essa tristeza acontece. Esse ano ele foi um ano bastante atípico, né? Nós não pudemos nos encontrar pessoalmente, nós não pudemos estar juntos, fazer as nossas atividades, os nossos desenvolvimentos do nosso conteúdo em sala de aula. Foi bastante corrido e, em geral, nós não conseguimos explorar bem todos os conteúdos desse nosso ano letivo. Aqui atrás, no quadro, eu coloquei alguns exemplos de algumas coisas que nós vimos no nosso ano, nosso 8º ano. Mas, com certeza, existem muitos mais conteúdos que seriam muito melhor explorados se a gente estivesse em sala de aula, né? Se não tivesse acontecido essa pandemia. Eu espero realmente que todo mundo nesse ano tenha conseguido aprender alguma coisa, não só aprender sobre o nosso conteúdo, mas aprender também sobre ter mais empatia, sobre ter mais respeito e responsabilidade com os outros, né? Foi um ano para nos ensinar muito e eu espero que a gente tenha aprendido muito. Eu sou a professora Tamires e vou continuar e encerrar o nosso conteúdo referente ao 8º ano de Geografia. Eu sou da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino, e nós nos esforçamos muito. Eu sei que vocês também se esforçaram muito. Nós, professores, nos esforçamos muito. Nós que estamos aqui gravando, nos esforçamos, na sala de aula também. E nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos nesse ano. Vamos lá? Olha só, eu coloquei aqui alguns tópicos. Existem outros? Claro que existem, mas eu coloquei alguns tópicos para nós relembrarmos. O primeiro deles é sobre as organizações internacionais. Lembra que nós vimos sobre isso lá no início, lá nas nossas primeiras aulas? Pois é, as organizações internacionais, elas têm como função interagir e integrar os diversos países. A principal organização internacional é a ONU, não é isso? Organização das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte da ONU, eles concordam com as ideias da ONU e também com os parâmetros que a ONU determina. A ONU, ela é um organismo internacional que luta contra as guerras, contra as desigualdades sociais. A ONU, lembra do Conselho de Segurança, que é exatamente para enfrentar, né, os períodos de guerra, para lidar com os conflitos. Além da ONU, nós temos a OMS. Lembra, esse ano a gente falou muito sobre a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é exatamente a organização, o organismo responsável por lidar com todo esse problema que está acontecendo da pandemia, seja atrás de vacinas, seja com instruções, lutando contra as matérias falsas, né, as famosas fake news. Então, foi uma função da OMS. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é exatamente o organismo responsável por lidar com o comércio mundialmente, né, em âmbito mundial. Então, tem outros, claro que existem outros, lembra? Tem a OTAN, que é do Tratado do Atlântico Norte, mas ainda assim é mundial. Então, existem diversas organizações internacionais que nós vimos. Nós vimos também sobre fatores econômicos, principalmente sobre a questão da agricultura dos Estados Unidos e da União Europeia. Vocês se recordam? Os Estados Unidos é o maior produtor agrícola do mundo e é a maior potência do mundo, seja ela na agricultura, seja ela militarmente, seja na industrialização. Grandes empresas, grandes marcas são dos Estados Unidos, a Nike é dos Estados Unidos, a Ford é dos Estados Unidos. Então, em diversas áreas, eu tenho uma presença muito grande dos Estados Unidos. E a União Europeia, ela também é uma grande produtora de alimentos. A União Europeia, não um país específico da Europa, mas sim a União Europeia. E a União Europeia, ela também é uma grandes empresas, grandes indústrias se encontram na União Europeia, são da União Europeia. Adidas, a Renault, que é francesa, Adidas, que é alemã. Então, eu tenho uma concentração econômica muito grande nesses
nos Estados Unidos, nesse país, e nesse bloco econômico que é a União Europeia. Lembra, a União Europeia tem uma coisa interessante, que é uma moeda única, que é o euro. Essa moeda única, a maioria dos países que fazem parte da União Europeia, eles também aceitaram o euro como moeda daqueles países, certo? Quando a gente vai falar sobre economia, obviamente que a gente vai falar sobre a China. Hoje, a segunda maior potência do mundo. A China está em ascensão econômica. Eles têm, claro, como objetivo lógico se tornarem a maior potência econômica mundial. E existe essa chance? Claro que existe. Nós estamos falando da maior população do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes. Nós estamos falando de um país que eles estão investindo muito em fator de industrialização. Quase tudo que a gente compra hoje é produzido na China. Se eu vou lá olhar um celular hoje, os celulares, eu posso ter uma indústria que a ideia original, né, ele foi fabricado nos Estados Unidos, mas ele foi produzido na China. Roupas, a maioria das roupas que a gente compra, principalmente nessas lojas onde vendem uma quantidade muito grande de roupas, são roupas produzidas na China. É só você olhar na etiquetinha que está lá, Made in China. Se eu for comprar produtos, utensílios para casa, são chineses. Então a China está em quase tudo na nossa vida. Até 2008, praticamente o maior comércio do Brasil era com os Estados Unidos. A partir de 2008, esse comércio passou a ser muito forte com a China. A China, ela está, vamos dizer o termo, invadindo a nossa vida, exatamente porque quase tudo que a gente compra hoje é chinês, certo? E o Brasil, a economia do Brasil, ela é bastante ampla. Nós vimos, inclusive, na nossa aula anterior. Eu tenho economia em pecuária, eu tenho economia em agricultura, indústria. Nós temos indústrias brasileiras. Eu tenho uma economia muito forte também em turismo, né? A nossa economia, ela é bastante diversificada. Ela não está focada num único ponto, apesar de que é mais forte no setor primário da economia, que é o setor exatamente de agricultura e de pecuária. Mas ainda assim, eu tenho uma industrialização muito forte, eu tenho um setor de serviço muito grande, um setor de turismo, que, claro, tudo foi afetado esse ano, mas a gente espera que nos próximos anos consiga se restabelecer, recuperar, não é isso? Nós vimos sobre a questão do BRICS, que não é um bloco econômico, existe a ideia, a intenção de ser um bloco econômico, mas o BRICS ainda não é um bloco econômico, que fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South África, não é isso? A África do Sul, inclusive, entrou bem mais recente que os demais. São países com economia emergente, com economia em crescimento. E esses países juntos, eles estão em desenvolvimento, não só eles. Lembra que eu citei para vocês que um exemplo que poderia fazer parte do BRICS é o México, que é uma economia emergente. Um outro que poderia fazer parte é a Coreia do Sul, né? Um monte de gente adora a Coreia do Sul por causa dos K-popers, né? Por causa do K-pop. A agricultura no Brasil, quando eu vou falar de agricultura no Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de soja, mas eu também tenho muito problema social no campo. E eu tenho alguns grupos que eles lutam contra esses problemas sociais no campo, exatamente que é o caso do MST, que antigamente foi a Liga Camponesa, e eles lutam por uma igualdade no campo, onde as pessoas tenham acesso à terra. Tem muita terra concentrada na mão de poucas pessoas, enquanto que tem muita gente no campo que gostaria de produzir. Também tem muita terra devoluta, que são terras que não são férteis. Há muito tempo não se produz, então para isso existe essa luta no campo. Nós vimos também sobre o continente africano. Em geral, quando a gente fala de África, o povo até tem muita gente que inclusive já na escola acha que a África é um país. Sim, existe a África do Sul, que está aqui no BRICS. Mas a África é um continente de diversidade. Seja diversidade étnica, seja diversidade cultural, seja diversidade também de produção. Hoje em dia eu tenho um incentivo na economia muito grande dentro do continente africano, na industrialização. Isso muito grande, principalmente por conta da China.
Lembra que eu falei para vocês que a China começou a investir no continente africano? Exatamente, não é de graça. Claro, eles querem alguns fatores, como por exemplo, a gente viu que a África tem uma grande fonte mineral, diamantes, ouro, então tem uma grande fonte mineral e isso é muito necessário, isso é muito importante para muitos países diferentes. Mas também é um continente de desigualdades. Eu tenho muita gente que passa fome, eu tenho muito problema de saúde, eu tenho os menores índices de desenvolvimento humano, eu tenho uma grande taxa de mortalidade, ou seja, crianças que nascem, mas morrem até 2 anos de idade. E o índice de desenvolvimento dentro desse continente, ele é muito baixo. Exatamente porque foi um continente que foi extremamente explorado, né? Explorado pelos países, principalmente europeus. Houve essa exploração, mas não houve um trabalho, não houve um incentivo para um desenvolvimento humano nesse local. E por último, nós falamos da América Latina, nós passamos várias aulas falando da América Latina. Falamos sobre a economia da América Latina, que é uma economia diversificada, enquanto eu tenho na América do Sul a presença de indústrias, de agricultura, de pecuária, de turismo. Na América Central eu tenho ela muito mais voltada somente para a agricultura e para o turismo, mas também é uma região com bastante diversidades e desigualdades. Eu tenho pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres na mesma região, né? Isso foi um pouco do que nós vimos nesse nosso ano, nesses nossos meses que nós estamos tendo aula. Eu realmente espero que vocês tenham se empenhado nesse ano, que foi um ano atípico, a gente repete isso várias vezes, mas eu espero que vocês tenham se empenhado, nós nos empenhamos muito. Eu espero que vocês tenham feito as atividades de vocês, seja por meio do portal, né, seja por meio do Palmas Homeschool, ou por meio de atividades que vocês pegaram na escola de vocês, tá certo? Ano que vem, eu espero que tudo seja diferente, tá certo? E nós nos encontraremos no ano que vem, eu com os meus alunos, vocês com os professores de vocês, e nós vamos tirar muito proveito do nosso ano que vai começar, tá certo? Até mais e boa sorte para todo mundo e tudo de bom para todos.